Olá, eu me chamo Darlan, eu trabalho na Qualitar Ocupacional. Em um outro vídeo anterior eu falei sobre alguns erros comuns que acontecem na organização de uma CIPAT, na promoção de uma CIPAT. E um dos erros que eu falei foi justamente a definição do tema ou as ações que são propostas durante a realização dessa CIPAT, que é deixar de fazer treinamentos, palestras, promover dia de beleza, deixando de cumprir o real objetivo dessa CIPAT, que é promoção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Também falei sobre o conceito do que é acidente de trabalho segundo a legislação e o que se equipara também às doenças profissionais e doenças do trabalho que podem os trabalhadores estar expostos. Tá? Diante disso, neste vídeo eu vou falar sobre algumas dicas do que fazer em uma CIPAT para não cometer mais esses erros nas definições do tema e do objetivo da CIPAT em si. A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPAT, é uma semana voltada para ações em relação à promoção, à prevenção dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então, podem ser realizadas nessas semanas palestras, podem ser realizadas intervenções nos ambientes de trabalho, tentando modificar a cultura dos trabalhadores, informando os riscos na qual estão expostos, treinamentos periódicos que também são previstos, podem ser realizados nessa semana, tá? Entre outras ações, desde que o tema seja voltado para a prevenção de doenças e acidentes de trabalho, de forma que a passagem desse conteúdo, dessa orientação seja eficiente, da forma que consiga se disseminar uma cultura prevencionista entre os trabalhadores. Então, que eles saibam dos riscos na qual estão expostos e de como se prevenir desses riscos para que possa não vir a sofrer nenhum tipo de acidente ou doença relacionada ao trabalho. Lembrando que a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho ela deve acontecer durante toda a semana. Tá? Então é uma semana onde os trabalhadores devem respirar uma cultura diferente, entender a importância e o real significado de promover essa Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Tá? Então você precisa trabalhar essas questões na organização de sua CIPAT. E eu vou te dar algumas dicas de temas, o que pode ser feito nessas ações, nessas palestras e treinamentos que você pode estar promovendo aí. Se a sua empresa é do ramo da indústria, algum ramo equiparado, o que é importante ver? Quais são os riscos que se tem no processo produtivo? Provavelmente os trabalhadores têm exposição a um ruído, a um produto químico, a um risco ergonômico, movimentação de cargas, a máquinas, equipamentos, ferramentas, manuais. Todas essas situações de riscos que eles estão expostos no local de trabalho são sugestões de tema, de treinamentos, de palestras que devem ser abordadas durante a realização da CIPAT para este tipo de segmento. Se a sua empresa é da área da saúde, por exemplo, existem outros riscos que estão também relacionados à atividade, como a exposição a agentes biológicos, a riscos químicos que podem acontecer dependendo do tipo de serviço de saúde, que tenha manuseio de alguns produtos químicos mais fortes, outras situações em relação à importância da imunização para a prevenção de doenças desses trabalhadores, se nesse estabelecimento de saúde possui raio-x, falando sobre o sistema de proteção radiológica, então o próprio plano de proteção radiológica que o estabelecimento deve ter, ele já deve sugerir algumas recomendações em relação a treinamentos, assim como também o estabelecimento deve gerar resíduos infectantes que possa ter algum tipo de contaminação, causar algum tipo de acidente de trabalho para quem faz o manuseio, o pessoal da limpeza, o pessoal da área de médica, enfermagem e áreas afim que tenham um contato com a exposição com esse resíduo infectante ou com um agente biológico. Então, entre outros, são temas que podem ser tratados dentro de uma CIPAT para este tipo de ramo de atividade. E também
se o ramo de atividade for, por exemplo, uma empresa de tecnologia, ou então equiparado a atividades administrativas, escritórios, existem outros tipos de situações, onde eu tenho basicamente atividades sendo realizadas por um conjunto mesa, cadeira, computador, que envolve muito a questão do aspecto ergonômico. Então, para se trabalhar a postura, se trabalhar o mobiliário, os riscos ambientais em relação à temperatura, ruído, que podem causar algum tipo de dano, mas também, extremamente importante, saúde mental, trabalhar o estresse, né? O cuidado com a saúde mental do trabalhador, a própria organização do trabalho, que compreende aí algumas atividades em relação a lideranças, a comportamento dos trabalhadores perante a atitude de um líder, demandas por produção, enfim, diversas situações que podem provocar algum tipo de doença ou algum tipo de dano à saúde do trabalhador dentro desse ambiente específico. Se ele sabe lidar com pressão por metas que muitas vezes empresas desse tipo têm para entrega de projeto, ou final do mês, quando eu preciso entregar relatórios. Então, algumas áreas para lidar com os problemas que isso pode afetar a saúde do trabalhador. E não esquecendo assim de um assunto muito importante, que essas empresas, que principalmente de tecnologia ou algumas empresas que têm característica administrativa, é muito comum o pessoal trabalhar ouvindo música em fone de ouvido. Então, o cuidado com a audição no uso do fone de ouvido é um tema também extremamente importante para ser tratado em uma CIPAT nesse tipo de segmento. Essas foram algumas dicas, de forma genérica, em relação às atividades em si, mas os planos, os programas obrigatórios que a empresa deve ter, como o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, enfim, outros programas que a empresa deve ou pode ter, também podem sugerir alguns temas extremamente importantes para serem tratados dentro de uma CIPAT, né? Lembrando sempre que, independente se for ver o que está sendo estabelecido pelos próprios programas ou os riscos em relação a que o trabalhador está exposto, o que pode estar causando de dano, o objetivo principal dessa CIPAT é promover a saúde e a integridade física, evitar doenças e acidentes de trabalho. Então é uma semana de conscientização para isso, tá? Então, além dessas dicas que eu acabei de passar para vocês nesse vídeo, a própria CIPA pode identificar algumas demandas no ambiente de trabalho. Então, cada ambiente de trabalho, cada setor tem uma característica específica, tem uma demanda, e essa demanda o trabalhador precisa ser orientado sobre esses riscos que estão presentes no ambiente de trabalho. Basta a empresa garantir o tempo suficiente para que a CIPA possa organizar essa CIPAT e possa promover cumprindo o objetivo que a NR5 estabelece, que é prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem. Se tem alguma dúvida, algum comentário ou sugestão de algum item que eu também não mencionei, deixa aqui abaixo nos comentários e até o próximo vídeo. Muito obrigado!